o 11 News está indo bem, né, o Fernando Brito? Tá? Até porque já é meio-dia e hoje as coisas não costumam durar sequer 1 hora. Meu querido Fernando Brito, começamos por que tema, Fernando Brito? Que tal falarmos da carne, da picanha na cesta básica e talvez de todo esse bastidor, né? Eu acho que o Lula só ficou coçando o bigode falando assim, tá vendo só como é que eu consegui enganar vocês? Fala pra gente. Carne. Não tem nada, para mim, não tem nada de surpreendente. O Lula manifestou publicamente a sua oposição a que se taxasse de maneira especial as carnes, né? E não podendo haver uma taxação, né, por corte de carne, e talvez isso até fosse odioso, porque por que eu vou pagar mais por comer uma carne boa? Afinal de contas, o raciocínio é esse. A discussão tem que ser trazida, Conde, para o fato de que essa reforma tributária, embora muito importante, importantíssima, vital mesmo, para a sobrevivência da nossa atividade econômica, porque o emaranhado, o aranzel, como dizia o Brizola, de impostos, praticamente inviabiliza a pequena atividade econômica, o importante é que a gente entenda que essa é só parte de uma verdadeira reforma tributária, porque ela trata dos impostos indiretos, dos impostos que acabam, de uma maneira ou de outra, sendo suportados por aquele que consome os produtos. Tá? Enquanto o correto, do ponto de vista da distribuição dos impostos, é taxar o comprometimento do desconto tributário em cima da renda, em cima do lucro, em cima da apropriação pessoal, tá? Individual, da riqueza produzida durante o processo econômico. Então, é muito mais importante que nós tenhamos uma reforma do imposto de renda, que é terrivelmente alto para os pequenos no Brasil. Tanto é que nós estamos discutindo a isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$5.000 por mês, e é estupidamente leve e suave para quem ganha muito, porque quem tem um salário de 7, 8, 10 mil reais paga a mesma alíquota de quem ofere lucros ou ganhos de 50, 60, 100, 300, 400 mil reais no mesmo período. Então, essa é a questão mais importante. Assim como são importantes as taxações sobre patrimônio, sobre riqueza acumulada, que devem ser atualizadas para os padrões de compreensão que a sociedade tem hoje sobre o que significa distribuir renda. Distribuir renda não é mais, como há um século, uma atividade meramente caritativa, e nem é mesmo uma questão meramente sindical da distribuição de rendas via salários. A distribuição de renda, hoje, ela tem que assumir claramente a feição de uma redistribuição daquilo que o Estado recolhe a partir dos impostos para equalizar os níveis de vida da população. Não é igualar, ninguém está vivendo a utopia de dizer que todos devam ganhar a mesma coisa, mas equalizar, pelo menos trazer para todos o nível de sobrevivência, que está muito longe de ser alcançado no Brasil. Olha, eu estou desconfiado que tem uma fraude hoje aqui no programa 11 News, tá, gente? Vou pegar o comentário do Chicão aqui. Primeiro da Margarida Staufnegger. Obrigado pelo canal. Margarida, querida, a gente que agradece a tua presença aqui. E o Chicão está dizendo assim, carai, Conde, o que aconteceu com o Fernando Brito? Rejuvenesceu uns 20 anos. Eu quero saber o seguinte, quem que está aí desse lado do vídeo, que eu estou achando que não é o Fernando Brito. Você realmente está, assim, despudoradamente mais jovem. O que está acontecendo? Quem está aqui no meu lado hoje foi uma pessoa que eu fui buscar de manhã, que é o poeta grego Horácio. Pois bem. E eu fui pegar o trecho das suas odes, em que ele cria a expressão, que ele usa a expressão carpe diem, que todo mundo já ouviu, que a gente traduz como aproveita o dia, aproveita a vida. E nesse poema, o Herodes diz para uma personagem, a Leucônis, que ela não se preocupe em quanto tempo a vida vai durar. Não se preocupe se este é o último, o penúltimo, o antepenúltimo, o que número seja lá, verão de sua vida. O fato objetivo é que a vida não deixa para a gente outra alternativa senão ser vivida. É por isso que eu desenvolvo poucas expectativas futuras, e levo ao máximo
circunstâncias, o aproveitamento, o deleitamento com o cotidiano. É isso. Eu pensei que você ia tascar um poema do Horácio para a gente aqui, não veio. Não, mas é porque eu não vou ler latim aqui, né? Não, pode ler, ninguém... E latim já é tradução, porque o Horácio era grego. Também está errado isso. Você está muito engraçadinho. Fernando Brito, o Lula na Quest, Fernando Brito, o que você tem a dizer sobre isso? Você deve ter visto a pesquisa no detalhe, né? Eu vi a pesquisa no detalhe e eu quero agregar que ela é corroborada por uma pesquisa que saiu hoje. A Quest saiu ontem, que é a pesquisa do IPEC, o antigo IBOP, tá? Que deu números muito semelhantes. Saiu o IPEC hoje? Saiu uma pesquisa do IPEC. E que deu ao Lula uma avaliação de ótimo bom de 37% contra um ruim e péssimo de 31%, mais ou menos em linha com a Quest. Tá? Eu li essa notícia e achei que era a mesma pesquisa da Quest. Não, é outra pesquisa. Mas é isso, Conde. Foi o fato de, no ponto de vista econômico, ter dado uma aliviada na pressão de preços que a gente vinha sentindo nos últimos 3 meses, né? Desde de pouco antes até da tragédia do Rio Grande do Sul. Né? Acho que houve uma melhoria no clima, embora a melhoria não tenha sido tão grande nos preços. Ninguém acredita mais que a inflação está disparando, né? Embora todos constatem que ela disparou e os preços se elevaram, e é preciso fazê-los voltar àqueles patamares anteriores. E acho também que, como eu observei na conversa com o Felipe Pena, acho que a direita praticou uma overdose, né, com aquela questão do aborto. Ela se desgastou, ela fez as pessoas reacordarem, se é que existe a palavra, reacordarem para os perigos da imposição, né, de ideias e de regimes de extrema-direita no Brasil. O quanto de desumanidade e dano ela traz para a vida das pessoas. De repente, nós nos lembramos que o fascismo ele não tem só caretas, né, nem atitudes ridículas. Ele tem também esse lado desumano, monstruoso, assassino, que foi exibido na questão da proibição do aborto de vítimas de estupro, né, a partir de um determinado ponto. E o apenamento dessas pessoas em tempo maior até do que seus próprios violadores, do que os próprios estupradores. Eu acho que isso aí influiu bastante nesse resultado de pesquisa. Eu vou falar daqui a pouco da operação da Polícia Federal, também com o Vinícius Casalino, que está chegando aqui, mas ainda vou fazer um aperitivo com você, Brito, sobre essa operação da Polícia Federal, que é a operação... como é que é o nome da operação mesmo? A operação ABIN Paralela, que tem como protagonista o Ramagem. Mas a pergunta que antecede, no seu caso aqui, na que eu quero a sua análise, por que o Ramagem, candidato do Bolsonaro, não decolou no Rio de Janeiro? Você tem uma Porque ele é inexpressivo. Ele é expressivo, só por isso? Mas alguém tem dúvida, se o candidato fosse Flávio Bolsonaro, se o candidato fosse até mesmo Carlos Bolsonaro, os índices seriam muito maiores. Né? É claro, no povão ele não tem identidade com o Bolsonaro. Tem que ter algum patamar, né? Eu não acredito, inclusive, que a candidatura dele vai se manter, não. Eu acho que não vai, né? Eu acho o Tarcísio está dando uma surra nele, o Tarcísio Mota. O problema é o seguinte, é que o bolsonarismo não quer expor, né, as suas próprias entranhas, como a candidatura do Flávio Bolsonaro ou de alguém da família, numa disputa que vai ser indigesta com o Eduardo Paes. O Eduardo Paes tem solidez eleitoral. É muito solidez. Não está desta vez fazendo uma gestão brilhante, né, mas está fazendo uma gestão correta. E isso lhe basta. Tá? Tanto é assim que você vê, nas pesquisas no Rio de Janeiro, o segundo lugar já está com o PSOL. É isso mesmo. O Tarcísio Mota apresentando 9% contra 53% do Eduardo Paes. Mas Agora, deixa então eu mudar a pergunta para você. Essa quase que humilhação que o Eduardo Paes promove nos seus adversários, o Eduardo Paes está com 54%, 52%, da totalidade, não é nem dos votos válidos. Quer dizer, é muita vantagem. Ele não precisa do apoio do Lula. Parece que o apoio do Lula até prejudica um pouco
a performance dele. Como é que vai ficar essa eleição no Rio de Janeiro, na sua visão? Olha, pela segunda vez no programa de hoje, eu vou me recorrer ao Milor Fernandes. Milor Fernandes tem uma frase que diz assim: muito mais importante do que você ser genial é você estar cercado de medíocres. O Eduardo... Você está falando isso porque eu sou medíocre e estou cercando você. Não. Estou falando isso porque o Eduardo Paes está longe de ser genial, está longe de ser brilhante, entendeu? Mas no quadro político do Rio de Janeiro, francamente, a atuação do Eduardo Paes chega a adquirir foros de genialidade, porque ele sabe se comunicar. Ele fala simples, mesmo com aquele jeito de garotão de Zona Sul, ele sabe falar simples, ele sabe se expor. Ele vai pro samba, ele chama o Lula pro samba. Eu vou dar um exemplo. Aqui no seu programa, no dia 1º ou 2 de maio, quando estavam começando a aparecer os primeiros sinais de que Porto Alegre ia sofrer uma enchente, eu chamei a atenção para o fato de tanto o governador quanto o prefeito de Porto Alegre, o governador do Rio Grande do Sul, o prefeito de Porto Alegre, estarem esperando as coisas acontecerem, para determinar, orientar a remoção das pessoas das áreas que estavam já começando a alagar. Pouco antes, teve uma ameaça de um temporal, uma frente fria violentíssima entrando no Rio de Janeiro. O Eduardo Paes foi à televisão decretar ponto facultativo, acampou dentro do centro de operações da prefeitura e deu uma entrevista onde ele disse o seguinte: olha, se a chuva não vier e eu estiver pagando um mico aqui, não tem problema. Eu prefiro pagar mico do que deixar as pessoas morrerem numa enchente. Eu me lembro. Olha a diferença de comportamento, entendeu? Então, eu quero, mais do que louvar a qualidade do Eduardo Paes, destacar que ele aparece num quadro de mediocridade política, local e nacional. É porque no Rio, inclusive, tem muita peculiaridade. O PT é muito fraco no Rio de Janeiro, o PSOL é mais forte que o PT, já vista que o Tarcísio Mota esteja aí na segunda colocação, e é tomado pelo bolsonarismo. Quer dizer, o PT o Rio de Janeiro virou um deserto que brota essa flor do deserto chamada Eduardo Paes. É um pouco isso, né? Que bons tempos, que saudade do Darcy Ribeiro, do Leonel Brizola. Não é só do Darcy Ribeiro, não. Nós precisamos de bons quadros, não só na esquerda, precisamos também no centro, na centro-direita, porque isso que viabiliza a representação plural da sociedade. Vamos lembrar do exemplo da França, que você citou no programa. Nós tivemos ali 182, se eu não me engano, deputados da nova Frente Popular. E tivemos 150 da Rassemblement National, que é o partido da Marine Le Pen. Você está rindo? Não, da Marine Le Pen. Eu estou rindo do seu francês. Fala de novo, por favor. Como é que é? Como é que é o partido? Não, agora eu não vou falar. Agora, fala o nome do partido do Mélenchon em francês. Fala. La France Insoumise. Não, La France Insoumise. Você não tem o B. Pois é, mas eu não sou francês, não tenho obrigação de pronunciar corretamente. O linguista aqui é você. Como é que é? E o linguista aqui é você, não sou eu. Sou Joe. Bom, mas vamos lá, deixa eu completar. Vai lá. Para de me atrapalhar e fala, explica para gente. Então, se você prestar atenção, a diferença não é tão grande. A diferença de representatividade não é tão grande, mas a diferença essencial é que na França existe um centro com aproximadamente esse mesmo tamanho que não aceita se aliar ao fascismo, que não quer se aliar à extrema-direita. E no Brasil isso desapareceu. Porque o centro no Brasil, se é que a gente pode dizer que existe centro, está totalmente entregue aos braços da extrema-direita. Ou alguém tem dúvida que essa ratatouille toda que está no Congresso, na hora H, vai formar o lado do Bolsonaro se ele não estiver completamente desmoralizado? Não vai. Não vai se aliar com a esquerda, não vai... Se existe algum ponto na campanha do Lula que se frustrou, exceto pela indicação do Alckmin como vice-presidente, foi a formação de uma frente progressista, que tem o próprio Alckmin, a Simone Tebet
E pouca gente mais. Pouca gente mais. A grande maioria caiu para a extrema-direita, caiu, né, para o bolsonarismo. Né? E pior, Conde, com um fenômeno que é aquele que levou muita gente que tinha restrições ao PT, que tinha rejeição ao PT, a se tornar bolsonarista. Então, o personagem Bolsonaro, tá, pode até não ser tão importante. Tá? O personagem Bolsonaro pode ser até ridículo. Mas o preocupante é que o conservadorismo brasileiro, o centro, a direita, caíram muitas vezes no colo do extremismo por falta de expressão própria, por falta de dignidade, por falta de uma organização política própria. Tá? E aí o resultado é esse. Tá? Você não tem quadros que possam ser expostos à população e merecerem o julgamento. Daí é que eu falo que o Eduardo Paes ressalta nesse conjunto, não pela sua grandeza, mas pela mediocridade alheia. Tá aí que o Eduardo Paes durma com essa, né, Eduardo Paes? Imagina o Eduardo Paes aqui com a gente agora falando assim, querido, você só tá com toda essa bola toda aí porque não tem ninguém, né, para fazer frente. Conde, eu estava no aeroporto. Eu estava no aeroporto Santos Dumont. Eu estava no aeroporto Santos Dumont. Logo em seguida, a primeira eleição do Eduardo Paes. Ele entrou numa livraria, eu acho que é La Selva, que tinha loja no aeroporto, né? Tinha um segurança, não sei o quê. Ele entrou sem que ninguém olhasse para ele. Ninguém o reconhecia. Ninguém sabia quem ele era. E olha que ele tinha feito propaganda na televisão. Ele construiu essa força política que ele tem praticando o que dificilmente se pratica na política. Ele sempre foi um homem capaz de dialogar com outras forças políticas e de agir em conjunto com elas. A política é a salvação. Claro. Mesmo para personagens como Eduardo Paes, que de brilhante não tem nada. Ele é absolutamente sensível, ele é esperto, ele é jeitoso, ele sabe falar, ele sabe se comunicar, ele transmite simplicidade. Sim. Aquele chapeuzinho que ele usa ali é a marca dele, né? Marca dessa simplicidade que ele quer passar para as pessoas, mas ele foi bem sucedido. E nós não temos exemplos na política brasileira, ou temos raríssimos. Mas são também algumas injunções que são surpreendentes, porque o Rio de Janeiro, há pouco tempo, estava tomado pelo bolsonarismo. Vamos lembrar do Crivella, vamos lembrar de outras situações, e de repente o Paes voltou, porque o Paes também estava no ostracismo, né? Antes de se tornar prefeito de novo, também perdeu na eleição para governador. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, a conjuntura, ela muda... Ele perdeu para quem? Ele perdeu para a onda bolsonarista. Para a onda bolsonarista. Isso. O Witzel sempre foi uma figura patética. O Witzel foi eleito pelo bolsonarismo. Vamos dar nome aos bois, Conde. Claro. E o Paes, né, nunca se entregou, vamos também reconhecer essa virtude nele, ele nunca se entregou ao antipetismo acima de tudo, ao antilulismo acima de tudo. Verdade. Então, eu acho que a derrota dele para o Witzel é aquela derrota, né, em que ninguém ganharia do bolsonarismo. Como em 86, que muitos aí não viveram, mas eu vivi, né, ninguém ganharia dos candidatos do Cruzado, do Plano Cruzado. Né? Deixa eu ir para o bate-papo aqui para a gente tratar um pouquinho também dessas outras questões. A Claudete Fleck está dizendo aqui, os cortes teriam de ser já sobre carnes. Não sei se eu entendi, não sei se o corte é o corte da carne, se é o corte do meio. Não, é o corte dos impostos. Ela tá advogando que entre em vigor imediatamente e não vai entrar. É um processo progressivo de entrada em vigor que demora até 2030 para poder chegar com toda a sua... Mas tudo indica que depois dessa votação, depois de aprovada essa regulamentação da reforma tributária... Não, ainda tem a votação no Senado, ainda tem a votação no Senado. Tem a votação no Senado. E tem a volta... Mas acho que ninguém vai ter coragem de derrubar esse negócio da carne mais. Hã? Não sei. Tiveram coragem de derrubar o imposto sobre as armas?
Depois disso, a gente não pode duvidar de nada da capacidade de fazer asneira do nosso poder legislativo. Tiveram a capacidade de deixar a arma na mesma alíquota dos demais produtos, né? Quando era uma coisa que, sem causar impacto social nenhum, poderia ter uma carga tributária maior para desestimular o consumo de armamento. Brito, Rosângela da Silva Pereira está dizendo aqui, pô, Conde, as observações do Brito até eu entendi, não sendo xenófoba interna com os cariocas. É que você não entendeu a minha observação, querida. Porque, assim, eu também produzo ironia, tá? Pode não parecer, mas eu também faço isso de vez em quando. Júlio César... Eu falei que você falou que todo mundo é medíocre, aquela coisa toda. Júlio César Beraldi, Brito é preciso imaginar Sísifo feliz? É isso? Sísifo era aquele homem que foi condenado pelos deuses gregos a empurrar todos os dias uma pedra, monte acima. E quando chegava no cume, a pedra rolava e ele tinha que reiniciar o trabalho, né? A esse castigo se chamou o trabalho de Sísifo, né? Porque é enorme, é heróico, é gigantesco, é esfalfante, é desumano, né? E toda hora tem que ser reiniciado, porque não termina nunca. É assim a vida. A vida também. Ela não termina nunca. Quem termina somos nós. A vida continua, né? E o que a gente... Brito, me fala uma coisa. Onde você vai hoje à noite? Provavelmente assistir um jogo de futebol na televisão ou um filme na Netflix. Você tá todo cabelo cortado, penteado, barba feita aí. Tô achando que você vai para algum evento especial aí no Rio de Janeiro. Conta pra gente. O problema é o seguinte, quando você abre um buraco na terra e vai afundando, né, uma hora você chega do outro lado, e aí o sol brilha de novo. Quem que disse isso? Eu, pronto, você, né? Claro, você. Eu não, porque isso aqui é deítico, né? Ô, Brito, por favor, me explica o seguinte, para terminar, deixa eu já trazer aqui o Vinícius Casalino. Espectadora, você vê que maldade. Ele pede para eu explicar. Conde, eu não tenho explicações sobre tudo, ao contrário, sobre tudo eu tenho perplexidade. É tão bom ver você se divertindo não, né? Se recusando a explicar. Vinícius, tudo bem? Tudo bem, Conde? Bom dia, Brito. Bom dia, Conde. Hoje a gente perdeu um pouco aqui a ordem, mas fora da ordem é mais legal também. Mais né? legal. O Vinícius já chega... O Brito está filosofando, mas não nos entregou o segredo, a fonte do rejuvenescimento, né? Ele inclusive não entrega e nega. Isso é mentira, não é verdade. Está diversa. Cavalheiros são assim, tirando aqueles da Ordem da Jarreteira, né, que exibiram a Liga orgulhosamente, e produziu-se dali o Onissuak Malipans, né, os cavalheiros, em geral, são discretos, silenciosos, né, e quando essas perguntas se fazem, eles são também omissos. Tá aí, muito bom. Daqui a pouco ele volta a jogar no América do Rio, que nem o Romário também. Romário voltou a jogar lá, é o Brito todo jovem. Brito, Polícia Federal, Operação ABIN Paralela, prendendo agentes que trabalhavam para ramagem. Eu queria uma palavra... Segundo as informações que eu tenho, Conde, inclusive um delegado da Polícia Federal teria sido preso. Sim, muita gente importante foi presa. Isso significa exatamente o quê? A meu ver, significa que a situação para a extrema-direita e o bolsonarismo começa a ficar muito desagradável de novo, muito insuportável de novo. Eu quero saber o que você pensa em 2 minutos. Fernando Brito. Olha, Conde, o problema é que a sociedade, de alguma forma, ou pelo menos a sociedade, digamos, uma parte da sociedade, perdeu as regras morais de comportamento, as réguas morais de avaliar comportamentos. Tá? Nós vimos a denúncia das joias, a denúncia de peculato, tá? E não vamos ver o correspondente desgaste do bolsonarismo nas pesquisas eleitorais. Alguma coisa ele pode perder, ele pode não crescer, ele pode diminuir, minguar um pouquinho, etc. Mas nada perto do que deveria acontecer. Como nós vimos nos Estados Unidos, o Trump ser condenado por uma fraude com o dinheiro da campanha eleitoral, usando esse dinheiro para silenciar uma parceira de aventuras sexuais que ele teve em determinado momento da sua vida, e isso não se refletir sobre as pesquisas eleitorais. Enquanto nós estamos vendo uma condenação quase que unânime ao fato
do Joe Biden, né, como é natural na sua idade, apresentar sinais, né, de um início de decrepitude mental. Isso está chocando muito mais. Então, eu acho que não vai criar um cataclismo, não vai criar um cataclismo eleitoral, político-eleitoral, essa questão do Hamas. Mas é importante para que a gente, como eu disse na questão do aborto, para que a gente veja que a extrema-direita não é um folclore, não é uma brincadeira, não é uma aventura que as pessoas possam se dar o direito simplesmente porque tenham restrições ou rejeições ao petismo ou ao Lula. É uma coisa perigosa, é uma coisa que não flerta, já vive em contubérnio, né, para lembrar as palavras que o Brizola usava, já vive em contubérnio com o fascismo, com o autoritarismo, com o Estado policial. Isso é muito sério. E isso deve chamar nossa atenção. Mais do que a fofoca do roubou, não roubou, prendeu, não prendeu, vai ser preso, não vai ser preso, nós temos que saber que esse conjunto de ideias flerta com o policialismo, com o controle do Estado sobre a vida privada dos cidadãos, sobre a invasão, né, do direito sagrado do cidadão de se relacionar com quem quiser, de ter as opiniões que quiser, de ter os pensamentos que desejar ter. Brito, só quero fazer uma observação dramática aqui. Erga as mãos aqui para mim. Assim, filho. Aí, ó, tá, olha o detalhe dramático do isqueiro amarelo na sua mão. Mas eu vim ao mundo para incendiá-lo, Conde. Fantástico. Eu vim ao mundo para incendiá-lo. Se você quer... Andy Warhol poderia se você quer passar a vida no frio invernal, eu não. Eu quero que o mundo pegue fogo, porque da lenha boa que a faísca sai. Obrigado, Fernando Brito. Até a próxima semana. Cagalino, boa tarde já. Obrigado aqui. O Conde está tomando a medida de precaução de me retirar, né, da hora que você vai entrar. Senão ele não vai falar mais nada, só nós dois. É verdade. Um grande abraço.